Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo vocês verão o resumo da novela Amanhã é para Sempre. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam, deixem o seu joinha. Vamos de resumo? Terça-feira, dia 3 de maio, Adriano confronta Fernanda, dizendo me diga do seu romance com Franco Santoro. Fernanda fica sem reação com a acusação do marido. Adriano diz, me diga se estou enganado. Nesse momento, batem na porta do quarto. E Adriano grita grosseiramente perguntando quem é. É sua mãe, Úrsula. Úrsula quer saber o que aconteceu com seu filho Adrianinho. Tomásia diz a Santiago que não teve notícias de Aurora. Santiago pergunta a Tomásia qual foi a última vez que ela viu Aurora. Tomásia responde, foi depois dela ter almoçado com o senhor, porque a senhora Bárbara me deu folga à tarde e eu só voltei hoje pela manhã. Fernanda pergunta a Santiago se ele teve notícias de Aurora. O rapaz responde que não, pois já foi ao povoado hoje de manhã, foi até a delegacia, mas ninguém sabe nada dela. Fernanda propõe ao irmão que assim que resolver algumas coisas com Adriano, sairá com ele para procurar pela Aurora. Santiago pergunta a Fernanda o que ela precisa resolver com Adriano. Fernanda diz a Santiago que Adriana a acusou de ter um romance com Franco Santoro. Santiago aconselha Fernanda a colocar o casamento de Érica e Franco em questão para tirar as dúvidas de Adriano. Steve diz a Érica que a decisão dela e de Franco de se casar é um tanto precipitada. Érica diz que ama Franco e ele é o homem dos seus sonhos. Steve pergunta a Érica se Franco falou com ela sobre os sentimentos dele. Mas Érica garante que irá ganhar o amor do homem dos seus sonhos. Franco se encontra com Camilo e Aníbal. Úrsula pergunta a Adriano qual é a relação dele com a madrasta da sua esposa. Bárbara ordena a Oregon que ligue para Gonçalo. Adriano diz à mãe que pare de falar bobagens. Úrsula rebate que se fosse bobagens, Adriano não ficaria tão furioso. Adriano grita com a mãe e ordena que ela vá embora e não volte mais porque não a quer lá. Aníbal diz a Franco que o assunto que tem a tratar com ele não é um assunto de trabalho, e sim precisa falar com ele sobre a sobrinha de Steve. Fernanda encontra a Úrsula chorando e pergunta o que houve. Úrsula diz a Fernanda que Adriano a maltratou. Fernanda tenta consolá-la. Camilo diz para Franco que levou Lovely para sair escondido de Steve e agora Steve está muito bravo com Lovely e não quer deixar a jovem voltar para casa. Franco diz aos irmãos Elisalde que para Steve, Lovely é mais do que uma sobrinha. Steve a considera uma filha e quando ele descobrir que Lovely dormiu no apartamento de Camilo, irá ficar furioso. Aníbal diz a Franco que em momento nenhum Camilo desrespeitou Lovely. Franco pede a Camilo que sente-se e pergunta a Camilo qual é sua intenção com Lovely. Se for coisa séria, ele irá convencer Steve a aceitá-los. Aníbal concorda com Franco. E mais, ele diz que antes de Franco chegar, Camilo estava contando como está gostando de Lovely. Nesse momento, Gonçalo aparece e conta da sua conversa com Oregon. Artêmio fica pensando o que ele irá fazer com Liliana. Gonçalo diz a Franco que Oregon pediu 3 milhões de dólares em troca da liberdade de Liliana. Diz que pediu a Oregon que mandasse uma foto de Liliana segurando o jornal do dia. Oregon liga para Bárbara dizendo que Gonçalo quer uma prova de que Liliana está com ele. Bárbara, ao ver o desespero de Santiago, maldosamente ela diz que no dia que a Aurora foi embora, ela estava acompanhada de outro homem. Adriano pede a Fernanda uma prova de amor, que ela faça amor com ele durante a noite. Assim, ele retira o que disse sobre Franco e ela. Santiago chama a Bárbara de mentirosa e levanta a mão para a hiena e a acusa de ter feito algo para a Aurora ir embora. Gardênia faz uma oração para conquistar Eduardo. Chorando, Santiago diz a Fernanda que a Aurora foi embora com outro homem, que foi Bárbara quem encotou. Fernanda diz a Santiago que não acredite nas coisas que Bárbara fala, pois Bárbara é uma mentirosa. Lovely diz a Camilo que é virgem e só se entregará ao seu futuro esposo. Jacinto diz a Fernanda que Franco precisa falar com ela sobre Liliana. Artêmio conversa com Lili e diz que ela é muito parecida com sua mãe.
Franco liga para Camilo dizendo que conversou com Steve e agora Steve precisa falar com ele a sós. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, um beijo no coração, fiquem com Deus.